Olá a todos, vamos continuar nosso cálculo de campo elétrico, tá? Vamos fazer agora um disco finito, né? De preferência de raio interno e raio externo, quer dizer que ele não é totalmente maciço, ele é vazado. É melhor que isso, vamos fazer um semidisco, né? Que aí tem menos simetria, quer dizer que tem mais conta, tá? Vamos colocar assim, seja um semidisco, vamos colocar no terceiro e quarto parâmetro, no segundo e terceiro quadrante. Seja um semidisco no terceiro e quarto quadrantes. Não, segundo e terceiro quadrante, né? Com uma distribuição de carga proporcional ao seno ou cosseno? Vou colocar seno. Seno de φ. Né? Então, vai ser um sigma zero seno de φ. Ele tem raio interno R1 e raio externo R2. Calcule o campo elétrico no ponto 00Z0. Então é isso aqui. Então, seja um semidisco no terceiro, no quarto quadrante. Então, se eu olhar ele de cima, se eu olhar esse disco de cima, né? Então, aqui estaria X, aqui teria Y. Então, ele estaria aqui, segundo e terceiro quadrante. Não sei porque eu estou falando terceiro e quarto, mas segundo e terceiro, né? Segundo e terceiro quadrante. Tem um raio interno R1, um raio externo R2, né? Ou seja, só tem carga aqui entre R1 e R2, né? E o sigma de R' dele é um sigma zero vezes o seno de φ, tá? E eu quero calcular nesse ponto aqui, ó, 00Z0. Então, vamos fazer agora tridimensionalmente. Então, esse é o primeiro. Então estaria aqui, ó, segundo, terceiro quadrante, seria esses aqui do fundo, né? Então ali estaria o disco, teria carga aqui, e eu vou calcular nesse ponto aqui, ó, 00Z0. Esse ponto 00Z0. Tá bom? Então é isso aqui que a gente tem que fazer, né? A gente pode fazer outra pergunta antes de calcular essa também. Vamos falar assim, qual a carga total, né? É bom a gente treinar a calcular a carga total. Qual a carga total do semidisco? Né? Essa é outra pergunta interessante. Vamos começar com ela. Né? Então, qual seria a carga total do semidisco? Né? Então, você tem que lembrar que dq dv é ρ. No nosso caso, que é bidimensional, dq ds é sigma, né? Que no nosso caso é sigma zero seno de φ. Né? Tá aqui, ó. Então, a minha carga total é a integral dupla do sigma zero seno de φ. Como ele está no segundo e terceiro quadrante, então vai de π sobre 2 até 3π sobre 2, certo? Olha o desenho aqui. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π e aqui é 3π sobre 2. E aqui é 0, que também é 2π. E no raio, ele vai de R1 até R2. Então, essa é a integral. Bota o jacobiano, que é R', coordenadas polares, de φ de R'. Tá? Então, isso aqui vai dar zero, na verdade. Né? A carga é zero.
Fica de exercício para vocês, né? Eu bati o olho e já vi que é 0, né? Alguns de vocês também podem ter batido o olho e visto que é 0. Quem não conseguiu bater o olho e ver que é 0, fica de exercício. Então, note que não tem carga líquida, né? Ou seja, todas as cargas positivas são iguais às cargas negativas, né? Mas isso é só a carga como um todo. Como as cargas positivas e negativas não estão no mesmo ponto, então existe sim um campo elétrico, né? Só não existiria campo elétrico se a carga positiva e negativa estivessem no mesmo ponto. Então, vamos calcular agora o campo elétrico, né, dessa distribuição aqui. Então, vamos jogar lá na nossa famosa fórmula, né? 1 sobre 4πy0, integral de, né, vamos botar ela geral, V', densidade, R menos R', integral em todo o volume da carga, R menos R' ao cubo. Né? Então, essa aqui é a fórmula que vocês têm que decorar, né? Depois de fazer ela 55 mil vezes, tem que decorar essa equação. Tá, beleza? Vamos extrair dados agora. Quanto vale ρ? Ora, ρ no meu caso, que é bidimensional, ele vale um sigma, que por sua vez vale sigma 0 seno de φ. Quanto que vale R? O que é R? É a posição onde estou calculando o campo. Então, vale Z0 Z chapéu. Quanto vale R'? Né? Então, se você olhar aqui, vamos olhar o desenho. Né? Se você olhar aqui, então você vê que R', onde está a carga, ó, a carga está no plano. Né? Está no plano XY, né? Ou no plano Z igual a 0. Né? Então, vale um X e um Y. Se a carga está no plano XY, vale um X e um Y. Depois a gente muda para coordenadas polares. Então, R' vale X' X chapéu, mais Y' Y chapéu. Né? Com isso, o R menos R', ele passa a valer Z0, Z chapéu, menos X' chapéu, menos Y' Y chapéu. Né? E o módulo dele é Z0 ao quadrado, mais X' ao quadrado, mais Y' ao quadrado, tudo isso na raiz. E finalmente, o meu dv', que na verdade é o meu ds', ele vai ser integrado de π sobre 2 até 3π sobre 2 e do R1 até o R2. Então, são essas condições. Então, o trabalho é esse, né? Extrair os dados, ver a figura, ler o enunciado, extrair os dados. Vamos jogar lá. Então, campo elétrico é igual 1 sobre 4πy0, integral de R1 até R2, de π sobre 2 até 3π sobre 2, de sigma 0, seno de φ, que multiplica R menos R', Z0 Z chapéu, menos R', cosseno de φ na direção X, menos R', seno de φ na direção Y, né? Onde eu já estou passando para coordenadas polares, né? Eu estou lembrando, né? Como é um disco, né? Eu vou chamar de X' de R' cosseno, vou chamar Y' de R' seno, né? Então já passei. O que mais? Jacobiano, dφ dr', tudo isso sobre módulo de R menos R' ao cubo, ou seja, Z0 ao quadrado, mais X' ao quadrado, mais Y' ao quadrado, elevado a 3 meios. Tá? Então, beleza. Então, vamos integrar isso aqui no φ primeiro, né? Vamos integrar isso aqui no φ. Primeira coisa, eu vou dividir essa integral em 3 partes, tá? Porque tem, né? Que vai ser a parte 1 aqui, que está na direção Z. Né? Então, tá aqui, vai ser sigma 0, seno Z, sobre esse treco aqui. A parte 2 está na direção X e, finalmente, a parte 3
está na direção y, né? Não vou reescrever elas separadas aqui não, mas vocês entenderam, né? Esse denominador é comum a todos, então ele está em todos. O integrando também está em todos, né? O que está aqui é que essa primeira parte tem esse termo, a segunda parte tem esse termo e a terceira parte tem esse termo. Então, a primeira parte vai ser uma integral de seno. Né? Então, a primeira parte. Vamos lá de E1 aqui. 1 sobre 4πy0, integral dupla. Integral do quê? Do sigma 0 seno de φ, Z0, Z chapéu, vezes R', dφ', dr' sobre o módulo de Z0 ao quadrado mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado elevado a 3/2. Bem, só depende do ângulo aqui. Como essa integral vai de π sobre 2 até 3π sobre 2, isso aqui dá zero, né? De novo, quem não consegue ver isso, batendo o olho, prove. Sabe por quê? Porque chega na prova, eu dou um exercício e as coisas, umas dá zero, outras não dá zero. Se você não sabe qual que dá zero e por que dá zero, você tem uma boa chance de falar que uma coisa dá zero de maneira errada. Aí o que acontece? Né? Se deu mal. Né? Então, né, já dando dica para a prova. Né? Na prova vai ter coisas que se cancelam e coisas que não se cancelam. Vocês têm que saber exatamente qual se cancela e por que se cancela. Quem não sabe, tudo bem, não tem problema. Você não precisa saber, igual eu bato o olho e vejo que isso aqui dá zero, mais por experiência. Quem não sabe, desenvolve essa integral. Por isso que eu estou falando, prove isso, né? Aí vocês vão falar, ah, deu zero, tá? Porque a pior coisa que vocês podem fazer é achar que sabe, né? Não, eu já sei, isso aí dá zero. Chega na prova, vocês colocam coisas dando zero, que não é verdade. Então, vai se dar muito mal, tá? Então, quando eu coloco provar, né? Provem realmente, tá? Porque senão na prova vocês podem achar que as coisas dão zero e aí a vaca vai pro brejo. Tá bom? Então, beleza. A primeira deu zero. A segunda eu desconfio que vai dar zero também, mas não tenho certeza. Talvez não dê, não. Vamos fazer a segunda, né? Que é do cosseno. Né? Então, a segunda... O que eu posso fazer aqui? Eu vou tirar esse Z0 para fora. Não vou tirar o Z0 para fora, não. Eu vou tirar só o sigma 0 para fora. Né? Então, o E2 vai dar sigma 0, 4πy0, integral dupla, do seno de φ vezes o cosseno de φ, na direção x. Né? O x também eu posso tirar para fora. E tem um menos. Né? Por que tem um menos? Porque aqui, ó, aqui é menos. Ó. Tá vendo aqui? Ó, setinha aí. Ó. Então, seno de φ, cosseno de φ, jacobiano, dφ, dr' sobre mod Z0 ao quadrado. Ah, lembrando, x' ao quadrado mais y' ao quadrado, nada mais é do que o R' ao quadrado, né? Elevado a 3/2. Né? Então, isso aqui é uma integral de seno vezes cosseno. Então, essa aqui é fácil, né? Como é que a gente faz isso aqui? Já que tem esse sinal de menos aqui, eu vou falar o seguinte. Vou falar que o cosseno de φ é U. Então, quanto que vale meu du? Vale a derivada do cosseno, menos seno de φ, dφ, né? Então, aqui está meu U, ó. Esse é meu U. E aqui, junto com esse sinal de menos, formam o meu du. Tá belezinha? Então, essa integral fica da seguinte forma. Sigma 0, x chapéu, né? Já que o sinal foi embora. Integral dupla. De U, du, R', dr, sobre... também faz parte do meu du, dφ, né? Isso aqui também
faz parte do DU. Então, o DU, RDR, Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios. Beleza, então vamos fazer essa integral em U agora. A integral de U du é U ao quadrado sobre 2. Então, fica como? Sigma 0, x chapéu, 4π epsilon 0, integral de U ao quadrado sobre 2, vezes o meu R' dR' sobre, né, o que está aqui. Né? Não preciso ficar repetindo, depois eu coloco. Né? Então, só que o U, temos que lembrar que o U é cosseno de φ. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que o cosseno ao quadrado de φ sobre 2, avaliado de π sobre 2 até 3π sobre 2, que dá 0. Então, realmente estava certo. Esse também dá 0. Então, o E2 também dá 0. Tá vendo? Esse E2 também dá 0. Então, esse termo também dá 0. Sobra só o E3. O E3 depende de seno. Então, vai dar um seno ao quadrado, né? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Terceira integral. Então, vai ter um menos aqui. Aí, você tem um seno vezes seno, vai dar um seno ao quadrado. Então, você vai ter, na direção y, um seno ao quadrado. Então, o E3 vale menos um sigma 0 na direção y sobre 4π epsilon 0, integral dupla do quê? Do seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de φ vezes o quê? Vezes R' ao quadrado, né? Por que R' ao quadrado, né? Só vocês lembrar lá, né? Olha lá a equação. Aqui, ó. Então, eu tenho, vou mudar de cor aqui. Eu tenho um R' aqui, ó, e outro do jacobiano. Né? Então, R' ao quadrado. Então, vezes um R' ao quadrado, vezes o dφ dr sobre o meu denominador. Né? Então, R' ao quadrado, dφ dr' sobre a raiz de Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado, elevado a 3 meios. Essa vai ser uma boa integral por substituição trigonométrica. Ela dá uma coisa diferente. Vamos por partes. Primeiro, vamos fazer a integral em φ. Para fazer a integral em φ, a gente tem que usar aquela velha... né, lembrando, né? Lembrando que a integral em φ vai de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, tem que substituir o seno ao quadrado, né? Então, a gente usa aquela substituição que o seno ao quadrado de φ vale meio de 1 menos o cosseno de 2φ, né? Esse meio pode sair para fora, ele vai juntar com esse 4 aqui, vai virar um 8. Então, vou ter, no final das contas, o seguinte, integral... Vou até fazer em outra cor, para deixar claro que a gente está só resolvendo a integral. Vai ter o seguinte. Integral de 1 menos cosseno de 2φ. Avaliado, né, de π sobre 2 até 3π sobre 2 dφ. Né? Então, isso aqui dá φ menos integral do cosseno é seno. Então, seno de 2φ e sobre 2 por cada argumento, né? Avaliado de π sobre 2 até 3π sobre 2. Quanto dá isso aqui? Quando for 3π sobre 2, aqui dá 3π sobre 2 e aqui dá seno de 3π, que é 0. Menos. Quando for π sobre 2, aqui dá π sobre 2 menos seno de
2 vezes π sobre 2, que é π, que também dá 0. Né? Então fica 3π sobre 2 menos π sobre 2, que é 2π sobre 2, e 2π sobre 2 é só π. Tá? Então, a resposta da integral em φ é π. Tá? Então, vamos escrever ali, né? Na verdade é π sobre 2, né? Porque aparece esse meio aqui também. Né? Então, eu vou juntar esse π, vai cortar aqui embaixo, com esse 4π, e esse meio aqui vai virar 8. Então, minha integral vai ficar o seguinte, E3 é igual a menos sigma 0 sobre 8ε0, integral agora do R1 até o R2 do R' ao quadrado, dr' sobre o módulo de Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado elevado a 3 meios. Tá bom? E quanto vai dar isso aqui? Né? Vamos lá fazer a nossa substituição tradicional. Então aqui vale θ, esse triângulo ficou ruim, porque o triângulo tem que ser retângulo. Aqui eu boto o que está aqui embaixo, Z0 ao quadrado mais R' ao quadrado. Como a integral no R, o R vira cateto oposto, e aqui vira Z0. Então tem isso aí. Então, daqui eu tiro também, né, que R' é Z0 tangente θ, então dr' tem que valer Z0 secante ao quadrado de θ, né? Joga isso agora na minha integral. Quanto que vai dar? Vai dar o seguinte, menos sigma 0 sobre, na direção y, né, 8ε0, integral de R' ao quadrado é Z0 ao quadrado, tangente ao quadrado. Então, tangente ao quadrado de θ, vezes dr', que é Z0 vezes secante ao quadrado. Então, tem um Z0 aqui, tem um Z0 ao quadrado por causa do R' ao quadrado, então aqui fica o cubo. Então, tangente ao quadrado, secante ao quadrado, sobre Z0 ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de θ, né? Elevado a 3 meios. É só botar o Z0 em evidência aqui no denominador e dar isso aqui. Aí a gente vai usar, né, naqueles velhos truques, os truques que a gente usa sempre. Então, 1 mais tangente de θ é secante ao quadrado. Então, aqui fica Z0 ao quadrado vezes secante ao quadrado elevado a 3 meios. Secante ao quadrado elevado a 3 meios dá secante ao cubo. Z0 ao quadrado elevado a 3 meios dá Z0 ao cubo. Então, os Z0 se cortam, tá? Então, os Z0 se cortam. Esse secante ao quadrado aqui corta com o secante ao cubo de baixo. Sobra só secante. Então, fica como aqui? Fica menos sigma 0, y, 8ε0, integral de tangente ao quadrado sobre secante. Ó, essa aqui é uma integral diferente, tá? Essa é uma integralzinha, em vez de ser tangente sobre secante, é uma tangente ao quadrado sobre secante. Tá? Vamos abrir isso aqui. Então, quanto dá tangente ao quadrado sobre secante? Né? Dá seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Vamos trocar de cor? Deixar claro que isso aqui é só manipulação, né? Então, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado vezes cosseno, né? Secante é 1 sobre cosseno. Então, isso aqui dá a integral de
seno de θ, seno ao quadrado, sobre cosseno de θ, que pode ser substituída por... O que é seno? É 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ. Então, isso aqui nada mais é do que secante de θ menos cosseno de θ. Tá? Então, aquela integral ali vai ser a integral de secante menos cosseno. Certo? Então, a integral do menos cosseno é fácil. A integral do cosseno é seno, então dá menos seno. Tá? Então vai dar um menos seno no final. O grande problema aqui é a integral da secante. Né? Como é que faz a integral da secante? Vamos lá. Então a integral da secante θ, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar a secante θ por secante de θ mais tangente de θ, em cima e embaixo. Tá? Então multiplica por secante mais tangente em cima e embaixo. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai falar que secante de θ mais tangente de θ vale U. Então quanto que vale o DU? Então, meu DU vai valer o seguinte. Quanto que é a derivada da secante? Ora, a derivada da secante é secante vezes tangente. E quanto que vale a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vezes dθ. Ficou feio, né? Vezes dθ. Então, tá aí. Agora, olha que interessante. Esse aqui é meu U. E o que é o DU? O DU está aqui. Secante vezes tangente mais secante ao quadrado. Tudo isso vezes dθ. Ó, aqui está secante vezes tangente mais secante ao quadrado. Tudo isso vezes dθ. Então, essa integral é igual à integral de 1 sobre U du, que é igual a ln de U. Só que U nada mais é do que secante mais tangente. Então, vamos voltar até para o verde aqui. A integral da secante θ dθ é ln de secante θ mais tangente de θ. Tá? Então tá aí, né? E a integral completa, que é a integral do secante menos cosseno. Então a integral de secante de θ menos cosseno de θ, nada mais é, né, dθ, nada mais é do que ln de secante de θ mais tangente de θ menos o seno de θ. Tá? Então acabamos a nossa integral. Né? Então essa era a última integral que faltava a gente fazer, né, por substituição trigonométrica, é essa aí. Vamos voltar lá no exercício, então, como é que está lá no exercício? Menos sigma 0 y, 8 epsilon 0, né, então, meu E3 dá quanto? Menos sigma 0 y sobre 8 epsilon 0, vezes essa integral aqui. ln, vamos substituir já, né? O que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. E o que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, olha o triângulo lá. Cadê o triângulo que eu desenhei? Está aqui em cima. Então, se o cosseno é Z0 sobre essa raiz, a secante é essa raiz sobre o Z0. Então, raiz de Z0 mais R' ao quadrado sobre Z0 mais tangente, que é seno sobre cosseno. Ou melhor,
Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, mais R' sobre Z0. Esse Z0 está ao quadrado. Né? Menos seno de θ. Cateto oposto sobre tudo isso avaliado de R1 até R2. Pronto, acabou o exercício, tá? Vamos fazer isso aqui, vamos diminuir um pouquinho. Vamos lá, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte. Então, E3 vale menos sigma 0 y sobre 8ε0 vezes ln. Agora vamos usar uma propriedade, né, que vocês têm que lembrar, né? Eu vou avaliar de R1 até R2, né? Então, ln de A menos ln de B vale ln de A sobre B. Né? Isso vai ajudar a gente a resumir o argumento logaritmo aqui, né? Então, todo mundo está dividido por Z0, então vou avaliar no R2, então fica R2 aqui, sobre todo mundo avaliado no R1, né? Então, um sobre o outro, inverte, né? Aí vai ser divisão de fração, inverte a fração, os Z0 se cortam e fica raiz de Z0 ao quadrado mais R2 ao quadrado, mais R2, sobre o com R1, raiz de Z0 ao quadrado mais R1 ao quadrado mais R1. Tá? Então, menos, agora isso aqui também está variado de R2 até R1. Né? Se eu inverter esses limites, fazer avaliar de R1 até R2, ou melhor, fazer avaliar de R2 até R1, invertendo os limites, esse sinal de menos vira mais. Então, já boto mais aqui e avalio R1 primeiro. Então, mais R1 sobre essa raiz, Z0 ao quadrado mais R1 ao quadrado, menos R2 sobre essa raiz. R2 ao quadrado. Prontinho, final, fim de papo, tá? Essa é a resposta final. É uma resposta meio feia? É, mas não importa. O importante é que a gente chegou na resposta final, tá? Essa é a resposta final. Belezinha? Difícil? Não. Trabalhoso? É. Bem trabalhoso, tá bom? Então tenham consciência que dá trabalho e o único jeito de masterizar isso aí, né, de ficar craque, ficar bom nesse negócio, é fazendo conta, fazendo exercício, fazendo os exercícios que eu dou, porque se não fizer os exercícios, se não fizer as coisas, não treina, tá? Então, bota a mão na massa, não tenham preguiça, né? Bota a mão na massa que tudo dará bem. Vamos passar uns exercícios aqui, né? Vamos passar um exercício. Coloca aí, exercício. Refazer agora para uma distribuição uniforme e também uma distribuição que dependa do cosseno de φ, né? Que a gente fez dependendo do seno, né? Só que mudar os quadrantes, né? Mas para o semidisco no terceiro e quarto quadrantes, tá? Então, só muda o quadrante, faz quando a distribuição for uniforme, sigma igual a sigma 0, quando a distribuição for sigma igual a sigma 0 vezes o cosseno, né? No ponto Z0. Ah, outra coisa também, calcule também na origem. Na origem é mais fácil, viu, gente? Bem mais fácil. Calcule também quando... calcule também o campo elétrico na origem, ou seja, no ponto 000, tá? Já avisando, é mais fácil na origem do que no ponto Z0, né? Bem mais fácil. Na verdade, nem vai precisar de substituição
trigonométrica, tá bom? Então, façam esses 2 exercícios aí. Na próxima aula a gente vai ver a distribuição esférica e a distribuição cilíndrica. Eu vou deixar de exercício para vocês se virarem, tá? Correr atrás, porque eu não posso fazer tudo mastigado também não. Tá, beleza? Então, se você chegou até aqui, assine a chamada e nos vemos na próxima aula, que deve ser a última aula sobre isso aí, né? Sobre campo elétrico, né? Depois a gente vai começar a falar de lei de Gauss, assunto já da segunda prova. Belezinha? Então, essas são a matéria de hoje. Né? Dá um trabalho, mas não é difícil. Façam, não tenham preguiça, tá? O segredo é não ter preguiça. Você fala assim, pô, vou gastar meia hora fazendo conta. Gaste meia hora fazendo a conta. Não tem problema.